Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Joel, à Lubrigrax, por a gente ter recebido esse convite e estar fazendo essa apresentação aqui hoje para vocês. Bom, apresentação pessoal, meu nome é Carlos Adami, eu trabalho na Dalcone, eu sou engenheiro de aplicações e desenvolvimento, há 13 anos na empresa, e eu tenho um background, antes de trabalhar na Dalcone, eu trabalhei em empresas da área de serviço de lubrificação. A apresentação de hoje, a gente está o dia todo de hoje, o dia de ontem, falando sobre lubrificantes, a gente está falando sobre graxas, a gente está falando sobre óleos, e a ideia aqui é quebrar um pouquinho desse paradigma que sempre a lubrificação ela tem que ser feita com algo graxoso ou algo oleoso. Então a ideia é de trabalhar um pouquinho nesse paradigma. Depois de, quando a gente escolheu essa apresentação, uma das motivações de escolher essa apresentação, de estar aqui expondo, é que a adoção dessa tecnologia na região, comparada com outras regiões, ela é muito baixa. Eu tirei, só para ter uma ideia, eu tirei alguns números, tomando a região América do Sul como sendo a nossa base, o nosso número 1, a região América do Sul como a nossa base, como número 1, a gente tem que, no resto do mundo, a adoção dessa tecnologia ela é muito mais alta. Eu peguei aqui alguns números, por exemplo, na China é 6 vezes mais alta. Se a gente pegar na América do Norte, 10 vezes. Europa, e são 15 vezes mais consumo dessa mesma tecnologia. E se a gente pensar no Japão, são 21 vezes mais de uso dessa tecnologia. Então, acho que foi uma motivação para a gente poder estar trazendo para a região, divulgando um pouco mais, trazendo mais aqui para vocês algo que já é bastante utilizado. Bom, essa é a agenda que a gente vai trabalhar hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre as tecnologias dos lubrificantes. Como um engenheiro mecânico e trabalhando nesse ramo há muito tempo, não dá para a gente não falar de Proof Distributed. A gente, na verdade, tem que colocar, parametrizar onde que dá para utilizar essa tecnologia. Então, a gente vai recorrer ao Distributed para fazer essa caracterização. Vamos falar efetivamente o que são esses anti-friction coatings. Tá? Inclusive, eu vou deixar aqui, vamos passar aqui, são 3 peças, são duas porcas de relógio suíço, mentira, são porcas gigantes aqui de torre eólica e um pistão de automotivo para vocês verem aplicações reais dessa tecnologia. Qual que é uma formulação típica, qual que é o tipo de tratamento que a gente tem que ter na superfície para poder fazer a ancoragem desse produto, os métodos de aplicação, quais são os testes comumente utilizados para testar esse tipo de produto, quais são as aplicações atuais, inclusive essas que estão passando aqui, e fazer um pequeno comparativo entre o anti-friction coating, que é essa tecnologia que a gente vai falar agora, e os hard coatings, e fazer um sumário e fechar a apresentação. Bom, falando de tecnologia de lubrificante, como eu já comentei, então a gente tem que óleos, graxas, pastas, compostos, dispersões, todas essas 5 primeiras famílias aqui de lubrificantes, eles têm como característica a untuosidade. Você trabalhar como o lubrificante básico sendo o óleo. No caso das graxolato de cálcio, você ainda tem o próprio espessante ajudando no trabalho de lubrificação, mas basicamente todos eles são graxosos ou oleosos. Por quê? Aqui a gente tem o óleo, basicamente, ele é composto por um óleo base mais um aditivo, a graxa é o óleo base e o espessante é um aditivo, a pasta lubrificante, ela tem sólidos e óleo base, pode ter ou não um espessante. Os compostos, que normalmente são fluidos de silicone, mais um espessante à base de sílica. As dispersões lubrificantes, que são sólidos, óleo base e aditivos. Mas quando a gente olha o anti-friction coating, ele tem uma característica diferente. Você tem um sólido, você tem um solvente e você tem uma resina. Então, a gente tem aqui uma configuração um pouco diferente. Quem faz a lubrificação no anti-friction coating, nessa tecnologia, é efetivamente o lubrificante sólido. Bom, ele é conhecido diferentemente no mundo. Se você for ao redor do mundo, ele tem diferentes terminologias.
Anti-Friction Coating, basicamente, é o nome mais conhecido globalmente. Ele começou na Europa, esse material primeiramente desenvolvido na Europa. O filme lubrificante seco, como é mais conhecido nos Estados Unidos e no Japão. Na Inglaterra ou no Reino Unido, ele é mais conhecido como Bonded Coating, ou revestimento aderido. Glide Lack, que é na Alemanha, que na verdade é a tradução de Bonded Coating. E no Brasil ele é conhecido como um verniz lubrificante ou verniz seco. Okay? E ele não é chamado de... Bom, ele tem uma característica interessante. Se a gente colocar numa pirâmide aqui as diferentes tecnologias de lubrificante, partindo dos mais, vamos dizer, mais básicos, dos fluidos hidráulicos, das graxas multipropósito, dos óleos de motor, passando para o meio da pirâmide ali com os produtos especiais, as graxas, os fluidos sintéticos, o Anti-Friction Coating tem uma particularidade de estar lá na ponta da pirâmide. Por quê? Porque o consumo dele, se você pegar por volume, é um produto que você utiliza muito pouco. As quantidades, os filmes que a gente aplica são filmes micrométricos. Então, só corrigindo, não, mas complementando aquilo que o Saito falou hoje de manhã, que ele estava falando sobre nanotecnologia, na verdade a gente não chega no nano, a gente está trabalhando em escala micrométrica. Mas são produtos que têm um alto grau de especialização. Para você formular um produto desse, você tem que ter um alto grau de conhecimento daqueles três componentes. Você misturar bem, ou você ter um balanço muito bom entre aqueles três componentes. E, falando assim, parece que dá para usar para tudo, né? Mas não é assim. A gente tem que entender um pouquinho, então, que o uso desse produto, ele tem algumas faixas, algumas aplicações que são específicas. É dizer, quando você está a partida do motor, quando você não tem ainda o filme formado, essa película, esse filme está lá para evitar o contato de metal com metal. Essa é uma das aplicações que a gente tem do Anti-Friction Coating nesse regime de lubrificação hidrodinâmica. Se a gente quiser partir ainda para a curva de Stribling propriamente dita, a gente vai ver que nessa condição aqui do bonequinho magrinho, com alta velocidade, nessa condição, teoricamente, você não precisa de um filme lubrificante seco. Aqui, a velocidade, a relação de velocidade mais carga, ela é suficiente para fazer com que ele deslize, que ele fique sobrenadando, que ele não tenha o contato do skid ali, do bonequinho com o fundo. Ok? E aí, então, se por um acaso o bonequinho parar e ele tiver que repartir, aí sim ele faz a diferença. Então, ele está trabalhando como um lubrificante secundário. Se a gente for para o lado de lá, para o extremo esquerdo, a gente vai ver que o bonequinho é bem mais gordinho, bem mais fortinho lá, e a velocidade é muito mais baixa. Então, é uma forma bastante lúdica da gente mostrar as diferentes aplicações, ou aonde pode ser utilizado o Anti-Friction Coating. E a gente sabe que as recomendações do Anti-Friction Coating, elas são mais voltadas quando você tem alguns requerimentos especiais, como o caso de o amaciamento ou a partida do equipamento, quando você tem uma questão de alta carga, quando você tem picos de carga, você está trabalhando uma carga alta, mas você pode ter um pico, e aí o filme lubrificante rompeu, ele está lá para você separar as superfícies. Quando você tem baixa carga, como eu já disse, e por ele ser seco, ele trabalha muito bem em ambientes que são empoeirados, ambientes sujos. Porque a tendência de algo que é lubrificado com óleo ou com graxa e estiver exposto a esse ambiente aberto, é que a própria contaminação se pegue, fique grudada ali naquela região. Então, uma das vantagens dessa tecnologia é de você poder trabalhar com um filme seco. Bom, se a gente for olhar por que então a gente viu no slide anterior ele cai pela metade, porque na formulação, mais ou menos 50%, em torno de 55% da formulação desse produto é solvente. Então esse solvente vai embora, mas ele é o veículo. Esse cara tem que estar lá para poder manter esse material disperso. A gente tem que em torno de 3% são os aditivos, 12% é a resina e em torno de 30% são os sólidos. Isso é uma formulação típica, é claro que dependendo do tipo de material, o que você precisar de característica você pode balancear. Eu posso entrar com mais resina, eu dou um pouco mais de resistência à corrosão, eu entro com mais lubrificante sólido, melhora a questão da lubricidade. Mas essa é uma formulação média típica.
A função de cada um dos componentes, como eu já falei até um pouco aqui, a questão do solvente, a tarefa dele é de você manter o anti-friction coating de uma forma fluida, para você poder fazer a aplicação no substrato. Ele regula a viscosidade, ele é muito importante para regular a viscosidade durante o processo de aplicação. Então, se você coloca mais solvente, você deixa normalmente o filme mais fino, você tem menos resina. Se você tem menos solvente, ele fica mais espesso. E os solventes utilizados normalmente são de base, são solventes orgânicos, MEC, isoparafina, são diversos tipos. E também, dentro da linha, a gente tem produtos que são em base d'água. Os lubrificantes sólidos, a tarefa dele, como o próprio nome diz, é de lubrificar. Eles que vão dar a lubricidade desejada ao componente final. Existem basicamente duas famílias de lubrificantes sólidos que a gente utiliza na composição, na formulação desses produtos, que são voltados para alta carga, quando a gente está falando aí algo em torno de 1000 megapascal, e a gente está falando de produtos como o bisulfeto de molibdênio ou até o grafite, ou a mistura entre eles também. E quando a gente tiver cargas menores, em torno de 250 megapascal, 250 litros por milímetro quadrado, a gente tem o PTFE e outros tipos de polímeros são utilizados na formulação. Bom, quando a gente fala da resina, ela tem uma função bastante importante, que é ela que promove a adesão do anti-friction coating ao substrato, então ela tem uma função bastante importante, e ela também é que dá algum tipo de resistência química ou resistência à corrosão. O nome do produto, ou a tecnologia, ele chama anti-friction coating, ou revestimento anti-atrito. Ele não tem como premissa básica da proteção contra a corrosão. Ele acaba dando por uma questão de que essas resinas têm uma certa determinada resistência à corrosão, mas não é a função principal dele. Mas é importante você ter a resina correta, porque se você estiver em contato com óleo, se você tiver contato com algum tipo de ácido, essa resina ela tem que resistir ao meio onde que o produto foi aplicado. Ele tem exatamente os mesmos componentes de uma tinta. A tinta ela tem o solvente, ela tem a resina, ela tem aditivos. A única diferença que a gente faz, ou que a gente pode levar em consideração, é a questão que numa pintura ou numa tinta a gente tem o pigmento, e numa quantidade pequena, em torno de 5%, e no anti-friction coating, para nós o pigmento não serve de nada. Então, o que a gente coloca é colocar o lubrificante sólido num percentual maior, que é esse cara que vai dar a lubricidade depois, lá no final, na hora que a gente vai trabalhando o produto. Aqui é só eu comentei que o filme final ele fica em torno de 10 a 15 microns, mas normalmente esse filme ele ainda é achatado, ele é amaciado, ele é reduzido algo em torno de 2 microns. Algo em torno de 2 microns depois que você tiver o processo de amaciamento. Então dá para utilizar em aplicações com folgas bastante reduzidas. E aqui a gente tem uma foto da diagonal para lá, antes do processo de amaciamento, antes do processo de rodagem inicial, onde você vê o produto só aplicado, mas ele ainda não foi amaciado, e na diagonal para cá você já vê o produto com uma forma totalmente lisa, já totalmente amaciada. Bom, algumas características de desempenho dos anti-friction coatings, eu até comentei com vocês, lá no final eu vou fazer um pequeno paralelo entre o anti-friction coating e os hard coatings, mas eles não são filmes duros. Eles são filmes que normalmente a gente consegue medir via os lápis de dureza, aqueles 6B, 6H. Então, você consegue mensurar a dureza dele dentro dessa faixa. Então, eles não são considerados hard coatings. A faixa de temperatura de trabalho desses filmes ele é em torno de menos 200 a 450 graus. E o limitante, quem dá o limite normalmente desse produto são as resinas. Se a gente tivesse resinas mais elásticas, a gente conseguiria levar o produto a um range, mais amplo range de temperatura. A adesão desses produtos aos diversos substratos com metal é muito boa, polímeros e elastômeros ela é de aceitável a boa. E a flexibilidade do filme curado ela varia de acordo com o tipo de resina.
e basicamente a gente usa aquele teste de dobragem, que você faz uma aplicação numa chapa e você faz a dobragem da chapa para saber se houve o craqueamento, se houve o rompimento desse fio. E aí, a compatibilidade com óleos e fluidos, eu já comentei, existe algum deles que eles trabalham junto com óleo, então você tem que ter essa compatibilidade com o óleo. Uma coisa interessante dos AFCs, eles mantêm o coeficiente de atrito durante praticamente a vida útil toda deles, que normalmente é aquele conceito de lubrificação para a vida, e também, mesmo dentro de uma variação de faixa de temperatura, eles mantêm o coeficiente de atrito bastante constante e baixo. Para ter uma ideia de grandeza, a gente está falando de coeficientes de atrito que vão de 0,07 e até 0,15, 0,18. Então, dependendo do tipo de material que a gente escolhe para a aplicação. É extremamente importante o pré-tratamento da superfície quando você for fazer a aplicação de um anti-friction coat. Para você ter uma longa durabilidade, normalmente, quando você estiver falando de pré-tratamento, a gente vai estar falando de desengraxe, o jateamento da superfície, se bem que, por exemplo, nesses dois casos que eu trouxe aqui hoje, não é feito nem jateamento e só é feito um bom desengraxe. Mas no caso do pistão é alumínio, é simplesmente feita uma limpeza muito criteriosa, secagem e a aplicação do anti-friction coating. Mas em muitos casos, principalmente quando a gente fala em aço, o processo de jateamento e algum outro processo de fosfatização ou de tratamento da superfície, eles ajudam na ancoragem da resina à superfície. Depois você faz a secagem, a aplicação do AFC, e o tipo de AFC, a gente tem na verdade dois tipos, duas famílias, os que curam com calor. Eu preciso colocar esse componente, essa peça dentro de um forno e ele faz a cura, ou eu tenho alguns que eu faço simplesmente a aplicação e ele cura a temperatura ambiente. Em poucos minutos ele está seco, em poucas horas ele está já curado e já pode ser utilizado. E só para vocês terem uma ideia de quanto isso pode variar, a questão do pré-tratamento, se a gente pensar numa peça que não teve nenhum tratamento, uma peça que tem aqui uma rugosidade RA de 1, essa curva de baixo, esse blank, a gente pode chegar em 100 mil ciclos. Se você fizer nesse mesmo blank, nessa mesma peça, se você fizer um tratamento com jateamento, você pode subir para quase 400 mil ciclos. E se você fizer, além disso, um jateamento e uma fosfatização, você pode chegar a 600 mil ciclos. Então você pode multiplicar praticamente por 6 a vida útil se você aderir ou se você fizer alguns passos de pré-tratamento. No caso das conexões roscadas ou da porca que eu estou passando aqui, não existe ciclo. Normalmente faz-se a montagem e acabou. Aquele negócio vai ser desmontado, talvez um dia seja desmontado na vida. Então aí talvez o pré-tratamento não é importante. Mas peças, principalmente automotivas, onde você tem componentes de fechadura que são acionados centenas de milhares de vezes, isso faz toda a diferença. Os métodos de aplicação são diversos, eu não vou entrar muito em detalhe, mas pode ser feita a aplicação por spray, por pincelamento, por imersão com centrifugação, até o sistema, por exemplo, do pistão, ele é feito por serigrafia. Ele é um produto que ele é feito, como ele é muito limitado, a área ela tem que ser muito precisa, então a aplicação é por serigrafia. Ou, inclusive, você pode fazer a aplicação numa bobina, você faz a aplicação na bobina inteira, faz a cura, enrola a bobina no final, o cliente lá depois vai estampar, vai fazer a peça dele com esse produto já aplicado. Os testes mais comuns que são utilizados são testes tripológicos, ou que são muito utilizados em tripologia, no pino em disco, a esfera no disco, o crosshatch, aquele que a gente faz aquela gradezinha, né, o teste de grade para saber qual que foi a adesão do material. O salt spray test também, como eu disse, ele não tem a função de proteger contra a corrosão, mas ele acaba dando proteção contra a corrosão. O anel no bloco e o anel também no prato. Na verdade, são testes normais e
A maioria das empresas possuem esses equipamentos para fazer esses testes tripológicos. E aí algumas vantagens do uso dos AFCs na parte automotiva ou na montagem e manutenção de componentes é reduzir o atrito, reduzir aquele efeito de stick slip, né, aquele trepidação. Pode ser aplicado de vários métodos, isso dependendo da complexidade, do tamanho da peça. Normalmente as temperaturas de tratamento, a temperatura de aplicação é uma temperatura que não é alta, e o conceito dele é de lubrificação para a vida. Se a gente pensar em algumas aplicações automotivas, alguns componentes da carroceria já são utilizados. Se você pensar em pino de porta, da dobradiça da porta do carro, você não tem mais que lubrificar, você pode utilizar um anti-friction coating naquela aplicação. É muito utilizado na parte de freios, para você tirar vibração, na parte do shim, que é aquela parte que fica atrás da pastilha de freio. Componentes do trem de força do veículo, e na parte de interiores, porque ele também é aplicado para você reduzir ruídos internos. Então, você pode aplicar num plástico que vai ter contato com o metal, e para você evitar aquele squeeze, aquele barulhinho chato que fica dentro do carro, e você não tem nada oleoso, graxoso, é um negócio que está seco ali e está lubrificando. E algumas aplicações de montagem e manutenção, essa que eu trouxe para vocês, esse aí especificamente é de uma torre eólica, montagem de torre eólica. Vocês viram que são dois de cores diferentes, na verdade são dois produtos de diferentes características, mas também podem ser utilizados em correntes, em guias, em parafusos, inclusive também em eixos estriados. E aqui só uma pequena foto aqui, a gente está circulando aí de uma porta, mas aí o pistão ou de uma coroa, ou de aplicações de engrenagem, ou até aplicações de corrente. E só para fazer um paralelo, para a gente finalizar com os hard coatings, os famosos PVDs ou CVDs, que é deposição através de vapor, química ou fisicamente. Existe aí o anti-friction coating, que te dá um baixo atrito, os hard coatings podem variar entre baixo e alto, dependendo do tipo de aplicação. Os anti-friction coatings eles são baseados em polímeros, e os hard coatings em cerâmicas, em materiais inorgânicos ou metálicos. São fáceis de aplicar, os anti-friction coatings, como eu disse, pelo menos ali 6 modos de aplicação, e os hard coatings normalmente são por depósito de vapor, né? São muito caros. E aí tem algumas outras características, como flexibilidade, adesão, dureza, resistência ao desgaste, a faixa de temperatura e a questão ambiental. Por que eu coloquei aqui, existe um problema ambiental, existe uma questão ambiental? Porque a gente trabalha com solvente, né? E trabalhar com solvente dentro da empresa normalmente não é interessante. E existe a opção quando são os materiais que são baseados em água, então aí você tem a alternativa de trabalhar com material que seja ambientalmente mais correto. E se a gente quiser ilustrar, ou só colocar mais ou menos aqui no eixo aqui de baixo, em relação à espessura do filme, e aqui no eixo Y a gente trabalhar com a temperatura do substrato, a gente está vendo que os anti-friction coatings eles trabalham nessa faixa aqui de microns, né? E a gente está trabalhando em baixas temperaturas de aplicação. Se a gente vai para o CVD, a gente está trabalhando uma faixa muito maior de aplicação de espessura, mas também com temperaturas muito altas. Bom, para a gente fazer um sumário, para a gente finalizar, então essa tecnologia, eles são produtos que se parecem com tintas, com aquelas diferenças que eu já comentei com vocês. Eles promovem lubrificação normalmente por um período da vida toda daquele componente que foi aplicado, tanto na parte industrial quanto na parte automotiva. Eles são aplicáveis, são recomendados para aplicações onde você tem ambiente contaminado. Particularmente, há o êxito nessa condição de lubrificação de camada limítrofe, aquele canto de lá onde a gente tem alta carga e baixa velocidade, mas a gente não pode esquecer que também eles são alternativas ou são lubrificantes secundários quando a gente pensa em lubrificação hidrodinâmica.
uma coisa bastante importante da gente dizer que a aplicação, o custo final de um produto desse, ele depende bastante também do método de aplicação que foi utilizado. Tá? Eles podem eliminar a graxa ou materiais graxosos e óleos em algumas condições, não são todas. A gente também vende óleo, a gente vende graxa. E eles promovem um coeficiente de atrito baixo e constante durante a vida útil desse componente e mesmo dentro de uma ampla faixa de temperatura. Bom, é isso que tinha para mostrar hoje. Agradeço a presença de todos, a sala cheia. Muito obrigado a todos.